Aê, bom dia. Shalom, bom dia. Tudo bem com vocês, todos nós? Pegando aí caneta, pegando aí marca-texto. Opa! Bom dia, Fabiola. Shalom, minha linda. Tudo bem? Cadê? Transmitir. Desculpa. Vou colocar aqui detalhes. Vamos orar pra gente dar início? Bom dia, meu amor. Pai, obrigada por esse dia, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua presença, obrigada pela tua companhia, obrigada por inundar os nossos ambientes, seja onde estiver, aonde for, seja onde for, aonde estivermos, a tua companhia é certa e nós não abrimos mão. Que o Senhor tenha liberdade para agir em nosso meio, fazendo a tua vontade em todo o tempo. Que todo o entendimento possa ser ministrado em nós, que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor deseja em cada capítulo lido. E não apenas ler, nós queremos absorver tudo aquilo que o Senhor tem como ensinamento para as nossas vidas. Cada capítulo, cada versículo, cada história, cada ensinamento, Pai, possa ficar em nossos corações, em nossa mente. Não se perder com o tempo. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu ensinamento, Pai. Como nós te amamos, como nós somos gratos por teu maná diário, sempre, Deus, com cuidado por nós. Nós te amamos e agradecemos por tudo. Amém e amém. Seguindo aqui no YouTube, minhas canetinhas, minha caneta e meu marca-texto. Vou ver se iniciou aqui. Aí, shalom aqui também no YouTube. Deus te abençoe. Estamos juntos aqui para mais uma leitura. Hoje, capítulo 46. Gênesis 46, e diz assim: Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Olha Jacó aí, ó, sempre levantando um altar, sempre levantando um altar. Partiu com tudo, ofereceu sacrifícios ao Senhor, levantando o altar, sacrificando, oferecendo sacrifícios, por mais que sejam situações diferentes, né? Eu falei sempre levantando o altar, ele ofereceu um sacrifício. Ele não construiu um altar novo. Porém, a atitude de se entregar, de reconhecer quem é o seu Deus, de humildade, de dependência, é isso que nós precisamos aprender com Jacó. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. E ele disse: eu estou aqui. E aí Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei
os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu de Berseba. Nas carretas que o rei do Egito havia mandado, os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas, não ficou ninguém para trás, nada para trás. Deixa eu só marcar aqui o versículo 3 e 4, que eu achei lindo. Ele levanta um sacrifício, o Senhor acalma o coraçãozinho dele e fala com ele. Todo um cuidado, né? Versículo 8. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes: Rúben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Rúben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, Simeão e os seus filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Desculpa. Levi e os seus filhos, Gerson, Coate, Merari. Judá e os seus filhos, Selá, Pérez e Zera. Os outros 2 filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom. Olha, Esrom de novo. Tem o Esrom, filho de Rúben. E Esrom, neto de Levi. Esrom e Amu. Isacar e os seus filhos, Tolá, Puá, Jazube, Sirom. Zebulon e os seus filhos, Sered, Elon, Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó, na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos, Zifião, Agui, Zuni, Esbom, Eri, Arodi, Areli. Azer e os seus filhos, Ina, Isva, Isvi, Berias e a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Berias, ou Berias, né? Eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José, com Azenate, foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Azenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Uzim, Naphtali e os seus filhos Jazel, Guni, Gezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão
deu a sua filha Raquel. Ao todo, foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-lo em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Nossa, gente. Imagina essa cena, né? José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Minha musiquinha tava fora aqui. Ah, tá com propaganda. Então Jacó disse: eu já posso morrer agora que já vi você e sei que está vivo. Depois José disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que meus irmãos e os meus parentes e os parentes do meu pai que moravam em Canaã vieram para ficar comigo. Eu vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e que cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo, trouxeram tudo o que vocês têm. Peraí, gente, achei. Consegui. Versículo 33. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Olha aí. Por que será, hein, gente? Os egípcios não sabem quem é o nosso Deus. O nosso Deus usa o pastor de ovelha como um exemplo de apacentamento, de cuidado, de proteção. É uma profissão admirável. E o quanto nós temos relação espiritual com essa profissão, né? E os egípcios detestam. Tem um mistério aí. Tem um mistério aí. Deixa eu sublinhar isso aqui. Olha só também outra orientação. José sabia que os egípcios detestavam pastores de ovelhas, mas ele orienta: digam que a vida inteira vocês foram pastores de ovelha. Não mintam, fale a verdade. Olha, gente, que homem íntegro, né? Vamos orar agradecendo. Pai, obrigada por esse capítulo. Obrigada pelo entendimento que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigada por essa oportunidade
Obrigada porque o Senhor é vivo e está conosco em todo o tempo. Obrigada, Espírito Santo, pela liberdade em nosso meio. Tu sempre terás liberdade de agir e fazer o teu querer e vontade em nós. Tem liberdade mesmo, não somente hoje, mas todos os dias e em todas as áreas da nossa vida, em todo o nosso viver. Tu és a nossa companhia, Tu és a nossa companhia desejável, agradável, indispensável. Nós não largamos, não queremos que se afaste de nós, pelo contrário, que em tudo, seja a Tua vontade feita em nossas vidas. Queremos estar sensível à Tua voz, te ouvir audivelmente e nos detalhes, Espírito Santo. Obrigada, nós te amamos. Amém e amém. Olha, Leonara, Nise, Alexandro, Thaís, Helenildo, Deus abençoe. Que capítulo, né? Lemos uma genealogia aí, lemos aí um relato da família de Jacó, passando para nós nome por nome, pessoa por pessoa que entrou no Egito. Cada um destes acompanhou seu pai, seu avô, o sogro. Todos foram juntos para uma terra que até então eram de não inimigos, né? Mas enfim, as pessoas dali não gostam de nós, vamos dizer assim. Nós não temos afinidade, mas nós vamos porque o Senhor diz para não termos medo. Não tenha medo, eu vou estar com vocês. Ali vocês serão abençoados. Deus é maravilhoso, gente. Ele cuida, trazendo mantimento para a família de Jacó, através da vida de José. E Ele cuida porque, através do Espírito Santo, através do poder de Deus, todo o coração daquele povo, daquela terra, estavam sendo conduzidos por Deus, sabe? Eu vejo o agir de Deus na ação dos egípcios ali. O rei se agradar de José e de olhos fechados deixar ele conduzir tudo. Os egípcios se agradarem da família de José, se contentarem com a boa nova de que ele encontrou os irmãos e o pai, reconciliou. Isso tudo, gente, é o Espírito de Deus, é a ação do Pai. Porque Ele fez com que este coração, esses corações fossem amolecidos, sabe? Vocês entendem? Compartilham comigo desse entendimento. Bom dia, Maíra! Shalom, minha linda! A Leonara colocou assim, olha, na minha versão está mais digam que são homens de gado, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Olha só. Tá quase no final aí do nosso horário. Olha que interessante. Eu vou fazer os comentários aqui. São comentários grandes, gente. Que interessante. Então, vamos lá. O primeiro versículo tem esse comentário. E partiu Israel com tudo o que tinha. E aí tá assim, olha. Quando o Espírito Santo utiliza aqui o nome Israel, diz-nos
que Jacó se adiantou com uma confiança renovada de fé em Deus. Quem originalmente tinha trocado o seu nome, em outras palavras, ele agora está no centro mesmo da vontade perfeita de Deus, o qual Deus somente pode abençoar. Quem deseja estar nesse lugar, no centro da vontade do Pai, é o melhor lugar para se estar. E veio a Berseba e ofereceu sacrifícios. Aí continua: estes sacrifícios personificam a Deus. Quem chegaria a ser carne e habitaria com os homens, e por isso iria à cruz oferecendo-se em sacrifício, o qual somente poderia expiar o pecado do homem. Ao Deus do seu pai Isaque. Especifica que o que Deus tinha dado a Abraão foi entregue a Isaque. E agora é entregue a Jacó. Em outras palavras, a visão é a mesma. Versículo 2: E falou Deus a Israel em visões de noite. Uma vez mais, ao usar o nome Israel, significa a fé da parte de Jacó. E disse: Jacó, Jacó. Por que utilizou o Senhor ambos os nomes Israel e Jacó? Quando olhamos este versículo, estamos olhando a santificação tanto em sua forma posicional e condicional. A posição espiritual de Jacó era de perfeita santificação, como a é com todo crente. Entretanto, nossa condição espiritual não é necessariamente ao mesmo nível que a nossa posição espiritual. De fato, é a obra do Espírito Santo quem procura durante toda a nossa vida elevar a nossa condição ao mesmo nível da nossa posição. Olha que interessante, hein? Ele só pode tal coisa quando a nossa fé está ancorada firmemente em Cristo e a cruz, que logo dá a liberdade de ação ao Espírito Santo para poder operar. Aleluia. Aí o versículo 2 continua assim: E ele respondeu: Eis-me aqui, Pai. A fé de Jacó era tal que agora ele podia ouvir a palavra do Senhor. E disse no versículo 3, e o Senhor disse no versículo 3, Eu sou Deus. No hebraico, eu sou Ele, o Todo-Poderoso, o Deus do teu pai. A mesma mensagem que Deus deu a Isaque, a dá também agora a Jacó. Breve, refere-se a Deus que se faz carne, habita entre os homens e morre em uma cruz para que o homem pudesse ser redimido. Os anjos não podem redimir ao homem, porque são de outra criação. Por isso, Deus teria que redimir ao homem e teria que fazê-lo convertendo-se em homem, com a rendição que se levaria a cabo pelo Deus homem, o Senhor Jesus Cristo, que vai à cruz, que vai ali, e só ali a redenção podia ser efetuada. Gênesis 3:15, Romanos 5:1, 6:3 até o 14, 1 Coríntios 1:17 e 18, versículo 21, 23, 1 Coríntios 2, versículo 2, Efésios 2, do 13 ao 18, e deve ser Colossenses, CL, acho que é Colossenses 2, do 14 ao 15.
Não temas em descer ao Egito. Jacó temia descer ao Egito simplesmente porque o seu pai Isaque foi proibido por Deus de ir ali. Olha só. Nas outras situações, quando Abraão foi para o Egito, não era da vontade do Senhor que ele estivesse ali. E ali ele se corrompeu, mentiu sobre Sara. Depois Isaque novamente se repete sobre Isaque, indo para o Egito. E o Senhor não aprovou a ida para lá. E aconteceu também a mesma situação com seu pai. Agora Jacó já tem receio de pôr os pés no Egito pelas histórias que ele ouviu e coisas que aconteceu. E aí ele não quer também pôr o pé ali. Ele não quer pôr o pé, né? Também não, ele não quer pôr o pé. Ele quer ser o primeiro a obedecer, então. Deus não quis que meu avô colocasse o pé no Egito. Deus não quis que meu pai colocasse o pé no Egito. E agora? E agora José tá lá, convidando pra gente ir pra lá. Na ida, ele tá com saudade do filho, ele topa aí. Mas e o receio? O Senhor tá comigo? Ele levanta um sacrifício ao pai. E aí Deus vem acalmar o coração de Jacó. Ah, gente, Deus é maravilhoso. Não temas em descer ao Egito, porque eu te farei ali um grande povo. Vai ser diferente, Jacó. Os planos do Senhor são maiores do que nós atrevemos a pensar. Ele utilizará agora o Egito para adiantar os seus propósitos. Oh, Deus! O mistério lido já aqui nesse versículo 3, quando fala que para redimir o homem, precisa ser igualmente homem. Precisa ser um Deus. Gente, os anjos não puderam ser usados como sacrifício por nós, porque eles eram de uma outra criação. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E Ele fez, então, o sacrifício perfeito, sem máculas, sem acusação, sem erros, sem qualquer suposição, levantamento de dúvidas, passe o tempo que passar. O Senhor ofereceu o melhor por nós. Se ofereceu em nosso lugar. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tinha a possibilidade de falar, eu vou entregar isso no lugar do ser humano e nada pode se levantar contra, porque eu sou Deus, eu faço do jeito que eu quero e este sacrifício vai ser suficiente para redimir o povo. Ele se entrega por nós como prova de um amor puro, incondicional. Gente, que amor! Eu acho que a gente não consegue medir. Como nós falamos sobre a nossa limitação de entendimento, não temos condições de mensurar o amor de Deus por nós. E vamos lá, continuando. Versículo 4, eu descerei contigo ao Egito. Você não vai entrar ali sozinho, Jacó. Eu tô com você, tô com os seus. Eu vou entrar ali com vocês. Gente, ai, que delícia isso. Jacó tem esse relacionamento com o Senhor, esse diálogo após levantar um sacrifício a Ele. Após entregar um sacrifício, reconhecer, Pai, eu tô indo para lá, mas eu entrego este sacrifício ao Senhor. Fala comigo, não me deixe sozinho. Tira esse receio do meu coração. Não quero
desagradar ao Senhor. Quero ver meu filho, que há tanto tempo eu não vejo, mas eu não quero desagradar o Senhor. Quando no versículo 4, eu descerei contigo ao Egito, o comentário está assim: não é a ideia de uma deidade local que lhe segue, devido a eles estarem mudando de morada e deste modo confinado a um distrito em que por acaso iria residir no tempo presente. Mas é uma expressão metafórica pela eficiência e pela plenitude do amparo divino. O versículo 4 continua: eu também te farei tornar a voltar. Tem um significado duplo aqui, em que Jacó será devolvido a Canaã para a sua sepultura, e também que a nação que sairia do seu lombo seria também devolvida. Uau, gente! O Senhor está vendo, ele vê lá na frente. Lá na frente, o Senhor já estava vendo quando o povo ia ser liberto. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Uau! Diferente essa versão, né? Ele jamais pensou que voltaria a ver José. Entretanto, o Senhor lhe assegura aqui que não só iria ver o seu filho, mas também José estaria com ele quando morresse. A paz, Elenildo, tá comigo aqui também no YouTube. Versículo 5, então se levantou Jacó de Berseba. Jacó tinha 130 anos nesse tempo, e este acontecimento se deu 215 anos depois do chamado de Abraão. Uau! Jacó agora seriamente se levanta na fé é porque ele também escutou a voz de Deus do céu. Versículo 5, o nome Israel é usado pelo Espírito Santo e significa a fé de Jacó. O princípio da fé era o único artigo, por assim dizê-lo. É o que impulsionava Jacó para mais perto do Senhor. Glória a Jesus. Eu vou fazer o último comentário aqui, do versículo 6. E eu termino por conta da hora. Ah, não, gente, vou terminar aqui mesmo, ficar picado não. Vamos lá, é rapidinho. Versículo 6. Uma soleira espiritual já está sendo cruzada, embora seriam 255 anos antes que Israel, na realidade, possuísse a promessa. Assim que se refere à terra de Canaã, já grandes passos estão sendo alcançados. E no versículo 6 estava escrito assim: olha, tomaram seus gados e toda a sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Quando fala da família de Jacó, quando menciona aqui, olha, e os filhos de Judá, a tribo da qual viria e virá o nosso Senhor. Isso está para nós no capítulo 49, que ainda vamos chegar, no versículo 10. No versículo 13 tem um comentário aqui, ó. Os filhos de Isacar tem Jó. Eu li Jó, gente, eu não percebi. Versículo 13, cadê? Olha, no meu não tá como Jó, não. Eu li Isacar e os seus filhos Tolá, Puá, Jazube e Siron. Aqui na Bíblia de Estudos, no versículo 13, Tolá, Puva, Jó. Jó, na minha Bíblia, tá como Jassube. E aqui o comentário, Jó, é o mesmo Jó do livro que leva o seu nome. Olha só! Jó vem dos filhos de Isacar, da tribo de Isacar.
Os filhos de Judá, a tribo da qual virá o nosso Senhor. Os filhos de Isacar, vem Jó, o mesmo Jó do livro que leva o seu nome. 27. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito. Mas de todos os modos eles eram israelitas. 28. Vemos aqui que a tribo de Judá está tomando a liderança. A tribo, como se disse, da qual viria o nosso Senhor. Olha só, versículo 28 é quando enviou Jacó a Judá diante de si a José, para que encaminhasse a Gozém. Rúben era o filho mais velho, mas aqui novamente Jacó fala: Judá, vai até José, pede para que ele venha me encontrar aqui na cidade de Gozém. Aí aqui diz para nós, estamos vendo aqui novamente, a tribo de Judá tomando liderança. É a tribo, como se disse, da qual viria o nosso Senhor. A Leonara colocou aqui, olha, do versículo 2 ao 4, nos mostra temor e obediência a Deus. E ainda mais confiança. Se Deus mandar ir, vá. Confiar no plano perfeito. Aleluia. Na minha versão está como Jó também. Aí que legal, viu? Ainda bem que eu li, que a gente lê esses comentários, né? Na minha tá como Jasube. A Denise colocou: se os egípcios não gostavam de pastores, os hebreus não seriam integrados nem misturados ao povo egípcio. Faraó os permitiria viver à parte na terra de Gozém, uma região fértil e ideal para isso. Denise, exatamente, tudo mover de Deus, gente. Já o Senhor já começou desde quando José estava ali se apresentando ao rei para interpretar o sonho. Ali o Senhor já começou a mover no coração de Faraó. Um hebreu prisioneiro revelou o sonho e ele deu toda a autoridade para administrar toda a terra. Uau! E colocou todos os egípcios ao seu conhecimento e muitos como seus servos. Pai, gente, o Pai cuida dos detalhes. Ele cuida dos detalhes. A Denise continua aqui, olha. Faraó os permitiria viver à parte na terra de Gozém, uma região fértil e ideal para o pastoreio, mas separada do convívio direto com os egípcios. Olha o cuidado do Senhor. Deu a melhor região e ainda colocou ele ali no cantinho. Não precisavam conviver. Olha, Deus cuida, leva para onde precisa e mostra que você não precisa conviver com aqueles que não gostam de você ou que não tem parte comigo. Mais um cuidado aí, ó. Aí ele coloca num lugar melhor ainda, ali no meio. Meu Deus. Ele separa, mesmo no meio do povo ali. Uau. E aí a Leonara colocou: eles viam os pastores como inferiores, por isso não gostavam. Eles menosprezavam. Além da profissão, tem a questão religiosa, gente. Tanto que na hora quando eles vão almoçar lá com José, e os egípcios também comem, tem uma mesa para José, porque é a autoridade, uma mesa para a família de José e uma mesa para os servos egípcios, porque eles não, por conta, lembra que estava até assim, por conta de situações religiosas, os egípcios não se sentavam com os hebreus. Eles não gostam mesmo. É porque são pastores. É porque servem um Deus que a gente não gosta. Serve um Deus diferente do nosso. E o Senhor cuida. Eu vou te levar para o meio de um povo que tem tudo para não dar certo com vocês. Mas fica tranquilo que eu tô ali. Eu vou junto. Vocês vão ser muito abençoados ali. Se alguém fala assim, você fica: meu Deus, onde o Senhor está me levando, gente? Eu tô aqui no meu cantinho, aonde me convém. As pessoas me conhecem desde que eu nasci. Todo mundo sabe quem sou eu, me respeitam, gostam de mim.
Agora eu estou indo para um canto e levando todos os meus para um lugar aonde não gostam de nós porque servem um Deus desconhecido do que o nosso. Não gostam de nós porque não gostam da nossa profissão. Não nos valorizam. Mas eu confio no Deus que eu sirvo. Se Ele falou que vai estar comigo ali, que vai fazer prosperar, que vai abençoar e que não vamos permanecer ali até o final não, depois Ele vai trazer de volta. Então vamos embora. Eu quero estar com Deus, aonde Ele mandar eu estar. E eu confio nele. Se Ele disse que assim vai ser, vai ser. Ele muda a situação. Ele faz como for preciso. Faz como for preciso. Glória a Deus, gente. Que tremendo, hein? Aí a Leonara colocou, tiveram que engolir. Porque assim Deus quis. Exatamente, Leonara. Depois eles deveriam estar até assim, nossa, a gente não gosta da profissão. Não serve o mesmo Deus, mas a gente tem uma empatia por eles. A gente se alegra com José. José agora era apenas um hebreu. E agora tem um monte, mais de 60 cabeças aqui. Que alegria. Ué, mas por que será que a gente está feliz? Era uma situação que não condizia. Por que isso? Porque era o que Deus queria. Era como Deus estava agindo. Um povo que não gosta de nós, um povo que não gosta da nossa profissão, não serve o mesmo Deus. Mas estava se alegrando porque estava indo mais hebreus para lá. Não era só um, agora é mais de 60 cabeças, morando na melhor região nossa aqui. Olha só, gente. Pai, esse é o nosso Deus, gente. Que tremendo isso. Confia no seu Deus completamente. Vem aqui para nós novamente o quê? Confiar é o mesmo que obedecer. Quando a gente fala obedeça a ordem do Senhor, é confiar plenamente, completamente, mesmo quando você não entende. Igual a Denise comentou com a gente lá no grupo do WhatsApp, no capítulo que o servo de José encontra o copo no saco de mantimento de Benjamim. Ali nós aprendemos sobre obedecer e confiar plenamente. Uau! E aqui novamente, Jacó tinha experiências desagradáveis com a ida para o Egito. Histórias que eu ouvi do meu avô e do meu pai, o Senhor não queria que fosse para lá. E agora tá tudo tão diferente, meu filho tá lá, o faraó manda carretas para levar as coisas. Meu coração se alegra com isso. Eu quero ver o meu filho. Vamos para lá, vamos para lá. E aí no primeiro versículo, partiu Israel com tudo o que tinha e foi para Berseba. Quando ele chega na primeira cidade, ele oferece um sacrifício. No caminho, ali no processo, coração preocupado. E aí o Senhor vem para aliviar, tirar o peso, deixar Jacó ficar alegre por um tempo, né? Tantos anos de sofrimento pela falta do filho que amava, cuidando de Benjamim, achando que a promessa do Senhor se cumpriria então em Benjamim. Porque o que ele tinha de conhecimento é que José já tinha morrido. Então ele preservando a vida de Benjamim para que o propósito do Senhor se cumprisse, acontece novamente toda a situação e a dor faz com que a sensação da morte fosse mais próxima. Anos assim, sofrido por conta de mentira e inveja dos filhos. Anos, gente, anos. E aí o Senhor vem e fala, Jacó, alivia seu coração, filho. Eu tô nesse negócio, vai em paz. José tá lá porque eu coloquei. E isso tudo foi
movido pelas minhas mãos para que a vida de vocês fossem preservadas e o meu propósito cumprido. Eu vou prosperar os seus descendentes, até no lugar improvável, para provar que não é por vocês, não são vocês, mas é porque eu estou com vocês e onde eu for, onde eu colocar, eu faço a história mudar. Quando eu estou no negócio, até quando não imaginam, pode acontecer porque eu sou Deus. Você está indo para uma terra que até então eu não queria que estivesse, mas dessa vez é diferente, eu vou estar lá. E vocês não vão ficar em qualquer cantinho, não. Vai ser na melhor parte ali daquela terra. Pode ficar tranquilo. Eu já estou ordenando isso. Já está sendo tudo conduzido por mim. Nada foge do meu controle. Aleluia, Deus. Obrigada, Pai, por isso. Obrigada por esse entendimento. O Senhor traz para nós hoje, através deste capítulo, que obedecer é melhor do que sacrificar. Que obedecer é confiar completamente no Senhor, mesmo quando as coisas parecem não serem assim. Obrigada, Pai, porque nós não servimos qualquer um Deus, mas o Deus Todo-Poderoso, que nos conhece, tanto quando eu ainda era uniforme, sem forma, quanto já conhece o meu futuro. A sua soberania é grande, Pai, e nada foge do teu controle. Que isso possa ficar claro em nós, entendido em nós, Pai, entendido em nós. Quantas vezes a gente quer limitar o teu poder mediante os meus entendimentos, a minha capacidade. Quem somos nós? Quem sou eu? O Senhor é grande. O teu poder excede qualquer possibilidade humana. Que bom saber disso. Como é bom entender isso hoje aqui, Pai. E nós desejamos, Deus, te obedecer, confiando plenamente no Senhor, sem qualquer sombra de dúvidas. Mesmo quando as situações não são favoráveis, tudo tem um propósito. E o Senhor está no controle de todas as coisas. É assim que queremos crer e confiar de todo o nosso coração. Obedecer a tua direção, a tua voz, em todo o tempo e afora de tempo. Glória a Jesus. Glória a Deus, gente. Encerrando a semana com um capítulo aparentemente até simples, né? Porque lemos vários versículos apenas mencionando uma descendência, uma família. Mas não. O Senhor vem no decorrer da nossa conversa tratar de nós novamente quanto a quem Ele é e que Ele está no controle de todas as coisas. Aprendemos com Jacó a levantar altar e aprendemos com Jacó a entregar sacrifícios ao Senhor. Às vezes a gente quer resposta de Deus, ouvir a voz de Deus, mas sem fazer alguma coisa.
Em nossa igreja ali em Volta Redonda, nosso apóstolo, ele fala muito sobre isso. E quando a gente vai tendo, o Espírito Santo vai trabalhando é desse jeito mesmo. Tenha ato profético, tenha atitude, levante um altar, entregue um sacrifício. Entregar um sacrifício hoje no nosso dia pode ser o quê? Uma oferta que às vezes você não poderia, ou além da nossa, literalmente um sacrifício, sabe? O Senhor falando comigo, pra mim, tá, gente? Eu compartilho com vocês. Sacrifícios. O que são sacrifícios? Não é a sobra, não é um animal com defeito, não é o que ninguém vai sentir falta, não é o que ficaria, não é o que sobraria. O sacrifício é o melhor, é perfeito, é o melhor, é a excelência. Peça ao Senhor para te mostrar qual sacrifício Ele quer que você entregue. Converse com o Espírito Santo para que você entenda quando a gente fala. Olha só como que Jacó é para nós aqui um exemplo. E o Senhor está usando a vida dele para falar conosco. Levantando o altar. Antes de Jacó, quando Jacó mudava de lugar, ele chegava num lugar, primeiro ele levantava um altar, a gente falou sobre isso. Entregar ao Senhor o controle de tudo, reconhecendo quem Ele é e pedindo, Pai, eu estou entrando aqui, mas vai à frente. Eu não vou dar um passo se o Senhor não estiver comigo. Eu reconheço o quão abençoado eu tenho sido. Olha quanta coisa que eu estou levando para essa terra nova. Filhos, é gado e mais gado. Quando eu saí, eu não tinha nada. E olha quanta coisa que hoje eu estou carregando comigo. Isso é porque o Senhor me abençoou. E por isso, neste lugar, eu te entrego este altar. Aprendemos isso. E agora, através de sacrifícios. Qual é o sacrifício que o Senhor pede para que você entregue a Ele? Isso são portas. Essa atitude de Jacó é uma porta a qual abre para que o Senhor tenha um acesso também a nós. Jacó estava muito mais sensível à voz de Deus depois de levantar altar e entregar sacrifício. Ele ouvia o Senhor depois de tomar atitudes. Ele tinha mais facilidade para ouvir. Jacó estava com o coração apertado, entregou um sacrifício e Deus, não fica assim, Jacó. Eu tô com você. Pode ir para o Egito que eu tô nesse negócio, eu já tô lá, já preparei a melhor região. Você não tem noção, você não vai ficar em qualquer terra não, é a melhor terra daquele país. E eu tô abençoando a sua descendência, cara. Aquilo que eu falei pro seu pai, que eu falei para Abraão, vai se cumprir. Vai tranquilo que eu tô contigo. Gente, louvado seja o nosso Deus por trazer para nós esse entendimento. Obrigada, Espírito Santo, obrigada. Olha só, a Leonara colocou Jacó, já era idoso, seria mais fácil para José ir até ele, realmente. José já sabia, meu pai tá velho, tá vivo ainda. Fala pra ele vir. Era tipo assim, tá vivo ainda, eu vou dar um jeito de ir lá. Não precisa mandar ele andar não, uma viagem longa dessa é perigoso pra ele. Às vezes no meio do caminho ele não aguenta e eu não vou vê-lo. Eu não vou correr esse risco, vou embora pra lá ver meu pai. Eu posso até passar alguns dias. Olha, gente, e não foi assim. É Deus tremendo, Deus de detalhes. José era um homem direcionado por Deus em todas as ações.
Nisso, era o Espírito de Deus agindo através de José, falando: fica tranquilo, seu pai vai aguentar essa viagem, ele vem para cá e não vai ficar só alguns dias não, é até que chegue o dia dele de partir. Os últimos anos vai viver com você. E não só ele, todo o povo vai vir para cá. Ah, Deus maravilhoso, Deus de detalhes, Deus que cuida de detalhes. Eu amo o nosso Deus, gente. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Gratidão por cada compartilhar, pela companhia de vocês. Que o Senhor complete nos corações esta palavra. Ruminem tudo isso que foi apresentado para nós no dia de hoje. E vamos perguntar ao Senhor qual é o sacrifício que o Senhor deseja que eu entregue, para que eu ainda esteja mais sensível à tua voz, aos teus direcionamentos, a não ter dúvida quanto às decisões, quanto à sua orientação, quanto ao teu querer para mim. É esse relacionamento que eu estou buscando, Pai. O Senhor tem liberdade para falar comigo como fala com Jacó, como falava com Isaac, como falou com Abraão, como falava com José. É isso. Queremos viver a história. Queremos fazer parte do processo e não espectadores. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Que seja um final de semana riquíssimo na presença do Pai. Em família, na casa do Senhor. Segunda-feira estaremos aqui juntos, em nome de Jesus, para lermos mais um capítulo, como temos aprendido com José e a sua família, né, gente? Que alegria. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada. Deus abençoe vocês, Helenildo, Maíra, aqui comigo no YouTube, os demais que virão depois. E vocês que estão comigo aqui também no Instagram, gratidão. Um ótimo final de semana. Quem vai estar comigo hoje na célula à noite, que alegria poder estar pertinho de vocês. Leonara, fica o convite aqui para estar com a gente, fazer uma visita para nós. Será um prazer as pessoas poderem conhecê-la pessoalmente também. Fica aqui o convite, se desejar eu mando para você o endereço. Hoje vai ser no Jardim América, na casa da Denise, minha irmã. Fica o convite para os outros também que estão aqui com a gente. Se moram em Barra Mansa ou Volta Redonda e desejam estar com a gente hoje à noite na nossa célula, vai ser um prazer conhecê-los pessoalmente. Tá? Deus abençoe. Até mais tarde para aqueles que nos encontraremos. E até segunda-feira para aqueles que estarão apenas aqui no online. Helenildo, vem um dia para Barra Mansa, cara. Vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente, apresentar a nossa igreja e todo o povo aqui que acompanha a gente no devocional. Tamo junto, gente. Beijo. Ótima sexta-feira. Que o Espírito Santo seja aquela companhia inseparável, inegociável. Não entre em ambientes que ele não entraria. Não esteja em roda de pessoas que ele não estaria. Que o teu pé, aonde colocar, esteja acompanhada, de mão dada com o Senhor. Que as pessoas sintam algo diferente em você. É a presença dele. Beijo, fiquem com Deus e até. Tchau.